A panela de feijão ainda borbulhava no fogão quando eu senti o gosto de sangue na boca. Encostar no balcão. Mãos no rosto. Joelhos doendo. O vapor subia. O cheiro de alho torrado tomava toda a cozinha. E dentro da minha cabeça, uma coisa só. Eu ainda consigo ouvir o feijão fervendo. Enquanto eu escutar esse barulho, eu estou viva. E enquanto eu estiver viva, eu ainda tenho escolha. Do outro lado da cozinha, meu filho de 19 anos estava de pé, os ombros ainda de menino, o rosto de homem, olhando para o pai com uma expressão que eu nunca tinha visto nele. E foi naquele momento que eu decidi. Seria a última vez. Eu tinha 49 anos, 2 filhos, nenhuma conta bancária no meu nome e um caderno de receitas da minha mãe em cima do balcão, que de repente pareceu ser a única coisa naquela cozinha que era completamente minha. Meu nome é Marlene. Nasci no interior de Minas. Vim para a cidade com a família quando tinha 14 anos e aprendi desde cedo que vida não é fácil, mas que dá para se virar. Minha mãe se virou a vida inteira. Vendia marmita, fazia bolo por encomenda, cozinhava nos fins de semana para festas de família do bairro. Ela nunca deixou faltar nada. Não porque sobrasse dinheiro, mas porque ela sabia transformar pouco em suficiente. Cresci olhando para ela com uma admiração que eu só fui entender direito muito depois, quando precisei me lembrar dela para encontrar forças para mim mesma. Ela tinha um caderno, de capa azul que tinha desbotado para um azul quase cinza, cheio de páginas manchadas de azeite, de urucum, de ketchup que tinha escorregado uma vez. A letra dela era miúda, inclinada para a direita, e ela escrevia as receitas como se estivesse conversando. Põe sal a gosto, mas não economiza. Ou, essa receita é da vovó Iracema, não muda nada que estraga. Ela dizia que receita é memória, que quando você faz o prato de alguém, você leva aquela pessoa com você. Eu acreditei nisso com tanta força que cozinhei cada refeição do meu casamento como se fosse um ato de amor. Mas amor não era o que eu recebia de volta. Conheci o Edivaldo quando eu tinha 26 anos. Ele tinha 31. Era mais velho, sabia conversar, tinha um jeito seguro de se mover pelo mundo. Entrava em qualquer lugar e parecia que o lugar era dele. Eu confundi essa postura com força de caráter. Confundi o controle com proteção. Confundi a possessividade com amor. São 3 confusões muito comuns. São 3 confusões que custam anos de vida de muita mulher. A gente casou 2 anos depois. O Cauã nasceu 4 anos depois do casamento. A Luísa veio 3 anos depois. E eu fui me tornando, aos poucos, uma versão de mim mesma que eu não planejei ser. Menor, mais quieta, mais cuidadosa com cada palavra que dizia. Os sinais vieram cedo, e eu soube ignorá-los com a eficiência de quem aprende a não enxergar o que dói. O primeiro sinal chegou ainda no namoro. O Edivaldo tinha ciúme. No começo eu achei romântico. Quem não acha no início? Ele não gostava que eu saísse com amigas sem contar o programa completo. Não gostava que eu conversasse com outros homens na presença dele. Não gostava que eu ficasse no celular quando estávamos juntos. Cada um desses desconfortos foi apresentado como cuidado, como amor que transbordava. Eu fui reduzindo meu espaço, achando que estava construindo o nosso. Engoli essa explicação sem mastigar. Bem, o segundo sinal veio quando a Luísa tinha 3 anos. Eu quis voltar a trabalhar fora. Tinha uma vaga de atendente numa padaria a 10 minutos de casa. Coisa simples, mas eu estava animada, tinha me preparado, sabia até o que ia falar na entrevista. Naquela noite, no jantar, eu comentei com cuidado, do jeito que eu já tinha aprendido a colocar qualquer coisa que precisava da aprovação dele. Ele ouviu. Tomou um gole de suco. Pousou o copo devagar. Você acha mesmo que vai dar conta? 2 filhos pequenos, a casa, e ainda trabalhar para ganhar um salário de pobre? Ia custar mais de cuidador do que você ia receber. Não foi grito, nem proibição. Foi uma pergunta dita com a calma de quem está sendo razoável.
E o pior de uma pessoa que manipula com lógica é que você passa mais tempo tentando rebater o argumento do que percebendo que o argumento era só uma ferramenta de controle. Desisti antes de ligar para a padaria. Disse para mim mesma que ele tinha razão, que eu precisava ser realista, que não era o momento certo. Não era nada disso. O terceiro sinal era constante, e por isso era o mais fácil de ignorar. Nas reuniões de família, almoço de domingo, aniversário todo mês, Natal que juntava todo mundo, o Edivaldo nunca me defendia quando alguém fazia uma piada sobre mim. Ficava quieto, sorria junto. Às vezes completava a piada com um acréscimo que arrancava mais risada. Quando eu comentava no carro, no caminho de volta, ele dizia que eu era sensível demais, que a família era assim, que eles tinham um humor forte e eu precisava aprender a levar na esportiva, que no fundo era carinho. Fui aprendendo a não comentar mais. Fui aprendendo que meu desconforto era sempre o problema, nunca o comportamento de quem me desconfortava. Fui ficando menor, tão devagar que eu nem percebi o tamanho do encolhimento. Essas três coisas juntas, o ciúme disfarçado de amor, a voz que silenciava meus planos sem precisar gritar, e o isolamento sutil que ia acontecendo enquanto eu sorria, deveriam ter me dito algo. Mas quando você está dentro de uma situação há tempo suficiente, você cria uma narrativa para suportar. Você diz, é assim que são os casamentos de verdade, é assim que as coisas funcionam. Não tem perfeição. Tem que ceder. E eu cedi por 23 anos. Se essa história está tocando em algo que você já sentiu, se você conhece esse peso de ceder, e ceder, e ceder, e um dia olhar no espelho e não reconhecer quem está lá, eu escrevi algo para você. O e-book para mulheres que estão cansadas de ser fortes está no link da descrição. São 30 capítulos escritos para a mulher que chegou no limite e ainda não sabe como voltar para si mesma. Não é autoajuda, não tem receita pronta. É um livro que senta do seu lado e fica. Se preferir ouvir, o audiobook também está disponível. Perfeito para ouvir à noite, antes de dormir, um capítulo de cada vez. Você não precisa estar pronta para nada, só precisa começar. O link está aqui embaixo. E se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve agora. Toda semana tem uma história nova, de mulheres reais, que vão te prender do começo ao fim. Eu cozinhei para aquele homem por 23 anos. Não é figura de linguagem, é literal e é concreto. 23 anos de almoço na mesa quando ele chegava, não importava que horas fosse. De janta quentinha mesmo quando ele avisava às 8 da noite que não ia comer em casa, depois de eu ter passado a tarde preparando. De bolo de laranja com calda de chocolate no aniversário dele. O mesmo bolo que ele disse que tinha adorado no segundo aniversário que passamos juntos, e que eu refiz toda vez porque era o favorito dele, e eu me importava com o favorito dele. 23 anos de frango assado no domingo, de caldo de galinha quando ficava gripado, de bife na chapa do jeito exato que ele pedia, sem gordura, ponto certo, não pode ficar borrachudo, de feijão temperado desde as 6 da manhã porque ele achava que feijão de panela de pressão rápida não tinha o mesmo gosto. 23 anos de refeição, de cuidado, de atenção. Enquanto isso, eu criei os 2 filhos sozinha, na maior parte do tempo real. Levei para o médico quando estavam doentes. Ajudei nas tarefas de escola, fui nas reuniões de pais. Acordei de madrugada quando tinham febre, quando tinham pesadelo. Escolhi as escolas, fui nas formaturinhas da educação infantil, com o celular na mão filmando porque o pai não foi porque tinha reunião de trabalho. Comprei os uniformes, os materiais, as fantasias da festa junina. Fiz isso com amor genuíno, porque os meus filhos eram e são a coisa que eu tenho mais certeza que fiz certa nessa vida. Mas fiz tudo isso sozinha. E fiz cansada. Cansada de um cansaço que não é só físico. É o cansaço de viver em alerta constante. De nunca descansar de verdade porque você nunca sabe quando o clima vai virar. De fazer tudo certo e ainda assim estar errada. De acordar todo dia
e ter que avaliar o humor de outra pessoa antes de saber como vai ser o seu dia. Durante os primeiros anos do casamento, a violência era rara o suficiente para eu chamar de explosão, não de padrão. Uma bofetada depois de uma briga que foi longe demais. Um empurrão que eu disse para mim mesma que foi sem querer. Ele pedia desculpa depois. Às vezes chorava. Choro real, olhos vermelhos, a voz quebrando. Prometia que não ia mais acontecer. E eu acreditava, porque precisava acreditar. Porque eu tinha filhos pequenos. Porque eu não tinha para onde ir. Porque eu amava a ideia do que esse homem poderia ser, mesmo quando o que ele era me machucava. Fui me moldando para não provocar. Aprendi quais horários eram perigosos. Depois das 11 da noite, especialmente quando tinha bebido, o que era mais frequente do que eu admitia para mim mesma. Aprendi quais assuntos não tocar. Dinheiro, as amizades dele, qualquer coisa que soasse como crítica ao jeito dele de fazer as coisas. Aprendi a dobrar minha voz ao meio antes de falar, a checar o tom, a suavizar a borda, a construir a frase de um jeito que não pudesse ser interpretada como desafio. Aprendi a viver calibrando. Na feira de sábado de manhã, no começo do casamento, a gente ia junto. Ele carregava as sacolas, eu escolhia as frutas. Sempre fui caprichosa com fruta, ficava espremendo e cheirando cada uma. A gente tomava caldo de cana no meio da feira, sentados num banquinho de madeira, e ficava conversando de besteira. Ele me contava do trabalho, eu contava de coisas que tinha lido. A gente ria. Me lembro de pensar, numa dessas manhãs de sábado, com o sol batendo de lado e o caldo de cana frio na mão. É isso. Esse aqui é o homem. Essa é a vida que eu quero. Aquele homem foi embora há muito tempo. Ficou só o nome e a assinatura no documento. A violência foi crescendo tão devagar que eu precisaria de uma régua de anos para medir o quanto ela aumentou. Essa é a característica mais perversa de uma relação assim. Ela não começa destruída. Ela vai sendo destruída aos poucos, tão devagar, que cada etapa parece apenas um pouquinho pior do que a anterior. Nunca um salto que te faça parar e dizer: isso cruzou um limite. Você vai se acostumando com o novo normal sem perceber que o normal foi se deslocando. O Edivaldo tinha um negócio de material de construção. Ganhava bem. O problema era que o dinheiro era só dele. Sempre foi. Eu não tinha acesso a nada da vida financeira da nossa família. Ele me dava uma quantia mensal para supermercado e despesas dos filhos, e se eu precisasse de qualquer coisa fora do que ele tinha determinado que era suficiente, eu precisava pedir, justificar, aguardar ele decidir se eu merecia. Um tênis novo para o Cauã porque o antigo tinha furado a sola. Eu pedia. Ele decidia. Uma ida ao dentista da Luísa fora do calendário. Eu pedia. Ele decidia. Um presente de aniversário para minha irmã. Eu pedia. Às vezes ele dizia que não era necessário gastar com isso. Eu não tinha conta bancária no meu nome. Não sabia quanto havia na conta dele. Não sabia se tinha dívidas. Não sabia o que aconteceria com a gente se ele ficasse doente ou sumisse. Não sabia nada da vida financeira da minha própria família. E toda vez que eu tentava perguntar, de qualquer jeito, direta ou indiretamente, a conversa terminava de um modo que me deixava claro que aquele não era assunto meu. O primeiro confronto sério, o primeiro em que eu tentei de verdade me posicionar, aconteceu quando o Cauã estava com uns 15 anos e eu ainda não tinha coragem suficiente para ir até o fim. Ele chegou da escola numa cesta com o boletim do bimestre. Notas medianas, não péssimas, medianas. Na janta, o Edivaldo pediu o boletim. O Cauã foi buscar. Colocou na mesa com a cara de quem sabe que a conversa não vai ser fácil. O Edivaldo olhou por uns 20 segundos. Depois jogou o boletim em cima da mesa. Isso aqui é uma vergonha. O Cauã ficou quieto, a colher tremendo levemente na mão. Não é vergonha nenhuma, eu disse, com a voz que eu usava quando tentava baixar a temperatura. Ele está numa fase de adaptação na escola nova. Você sempre arruma desculpa para esse menino. Não estou arrumando desculpa, estou dando contexto. Ele é preguiçoso.
igual à mãe. Eu me levantei da cadeira. Não foi calculado. Foi um reflexo. Edivaldo, para. Ele é criança e está na mesa. Ele virou para mim com aqueles olhos que eu conhecia. Os olhos que vinham antes do pior. Você me manda parar? Estou pedindo que você respeite o seu filho. Meu filho. Eu sustento esse filho. Quem não sustenta fica quieta. Dim. O Cauã levantou da mesa sem terminar de jantar. Saiu sem dizer nada. A Luísa ficou olhando para o prato com olhos que uma adolescente não deveria ter. Olhos velhos, atentos, que já sabem que o silêncio é mais seguro do que qualquer outra coisa. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, ele veio ao quarto. Não para pedir desculpa, para deixar um recado. Você nunca mais me contesta na frente dos meus filhos. Eles são meus filhos também. Ele se aproximou. Não me tocou. Só ficou perto o suficiente para eu sentir que poderia. Você não tem emprego, você não tem renda, você não tem nada que não seja o que eu dei para você. Essa casa é minha, o carro é meu. O dinheiro que você usa no supermercado é meu. Você vive de mim. Nunca esqueça isso quando for abrir a boca. Ele saiu do quarto. E eu fiquei ali parada, de pé, no meio do quarto escuro, sentindo aquelas palavras entrarem pelo peito como se fossem sólidas. O pior não foi a crueldade do que ele disse. O pior foi que eu olhei ao redor, pro guarda-roupa que era dele, pro apartamento que estava no nome dele, pra carteira que dependia do envelope mensal que ele me dava. E pensei que ele estava certo. O segundo confronto veio alguns meses depois. Minha amiga Conceição tinha se separado do marido. A gente não era tão próxima, mas nos encontrávamos de vez em quando, na saída da escola das crianças. Depois que ela se separou, eu comecei a fazer perguntas, com muito cuidado, de um jeito que não parecesse que eu estava perguntando por mim. Perguntei sobre guarda, sobre pensão, sobre como funcionava a divisão de bens quando um dos cônjuges não trabalhava. Não sei como o Edivaldo ficou sabendo. Nunca descobri se alguém contou, se ele leu alguma mensagem, se foi puro faro. Mas uma semana depois, era uma quarta-feira à tarde, eu estava na cozinha picando cebola para o molho do jantar. Ele entrou, ficou na porta por um segundo e então disse, com uma voz muito calma: "Ouvi dizer que você está perguntando sobre separação por aí. O fio da faca parou no ar." Eu não perguntei nada. Tá me chamando de mentiroso? Não. Só estou dizendo que... A mão dele fechou no meu braço antes de eu terminar a frase. Com os dedos, com força suficiente para eu sentir o osso. Eu larguei a faca na pia. "Escuta bem", ele disse, muito perto do meu ouvido. "Você não vai a lugar nenhum. Você não tem para onde ir. E se um dia você tentar sair daqui, eu te garanto que você vai sair sem nada. Sem dinheiro, sem essa casa e sem esses filhos. Porque nenhum juiz vai dar guarda de filho para uma mulher que não tem emprego, não tem renda e não tem onde morar. Você me entende?" Ele soltou o braço. Saiu da cozinha. Eu fiquei olhando para a cebola picada na tábua. E eu acreditei nele. Isso é o que a violência continuada faz. Ela não precisa ser física o tempo todo para funcionar. Ela precisa, principalmente, que você acredite que não tem saída. Que você internalize a narrativa do seu algoz como se fosse verdade objetiva. Que você se torne a primeira a dizer: "Ele está certo, eu não consigo. Eu passei anos sendo minha própria prisão." O terceiro momento, o que mudou tudo, foi o domingo que eu contei no começo desta história. Tinha feito almoço de família. Frango assado com alho e alecrim, arroz com pequi, feijão tropeiro no fogão a lenha. Mesa posta com toalha, copos de vidro, a fruteira no centro. Os filhos tinham ajudado a arrumar. O Cauã tinha 19 anos e a Luísa 16. E quando eles queriam, eram uma ajuda real. O Edivaldo chegou de mau humor. Não disse por quê. Sentou, olhou a mesa e disse que o frango estava borrachudo. Eu disse com calma que tinha assado no tempo certo, que a receita era a mesma de sempre, que da última vez ele tinha gostado. Ele disse que eu estava me achando. Eu disse que não estava, que estava só explicando. Ele disse que mulher que explica demais é mulher que não sabe o lugar dela.
Eu disse que não era assim. A mão veio antes de qualquer outra coisa. Minha cabeça foi para um lado. Encostei no balcão. Os joelhos quiseram dobrar, mas não dobraram. Primeiro, o barulho. Depois, o sabor de sangue. Depois, o calor espalhando pelo lado direito do rosto. E só depois disso, muito depois, num intervalo que pareceu longo, mas provavelmente foi de um segundo, a consciência. Eu estava na minha cozinha. A panela de feijão borbulhava. E eu olhei para o lado. O Cauã tinha se levantado da cadeira. Meu filho de 19 anos. Mais alto que o pai agora, mas com os ombros ainda carregando aquela coisa de quem não sabe exatamente o tamanho da força que tem. Olhando para o Edivaldo com uma expressão que eu nunca tinha visto nele. Não era raiva só. Era algo mais fundo. Era um homem jovem entendendo o que o mundo é e recusando aceitar. Para com isso, ele disse. A voz não tremeu. O Edivaldo olhou para o filho. E por um segundo, só um segundo, eu vi algo no rosto do Edivaldo que eu nunca tinha visto antes. Um clarão de vergonha. Rápido, como uma luz que pisca uma vez e apaga. Ele saiu da cozinha. Bateu a porta do quarto. A Luísa ficou na cadeira, com a colher de arroz parada no ar, olhando para mim. O Cauã veio até mim. Ficou em pé do meu lado, sem saber o que fazer com as mãos. Colocou uma mão no meu ombro, sem jeito, do jeito que um menino de 19 anos faz quando quer ser proteção, mas ainda está aprendendo o que isso significa. Eu coloquei minha mão por cima da dele. E foi ali que algo dentro de mim terminou de vez. Não explodiu. Não desmoronou. Terminou. Com a quietude das coisas que chegaram ao fim depois de muito tempo. A chama que vai apagando devagar até que você olha e percebe que já faz tempo que não tem mais fumaça. Eu não chorei. Fiquei de pé. Respirei devagar. Uma vez. Mais uma. Senti o calor do fogão chegando pelas costas. O feijão ainda borbulhava. O frango que ele disse que era borrachudo estava intacto na forma. Ouvi os meus filhos se movendo pelo apartamento. A Luísa indo para o quarto. O Cauã lavando as mãos na pia do banheiro. Sons normais. Sons de uma tarde de domingo que não deveria ter sido assim. E eu olhei para o caderno de receitas da minha mãe. Ele estava no balcão. Capa azul. Páginas manchadas. A letra dela inclinada para a direita. Fiquei olhando para aquele caderno por um tempo longo. Pensei. Minha mãe cozinhava para sustentar a família. Não tinha marido que sustentasse ela. Ela mesma se sustentou. Ela mesma sustentou a gente. E ela me ensinou tudo o que eu sei fazer na cozinha. Eu também sei fazer isso. Fiquei ali parada por mais um tempo. Não sei quanto. O feijão continuou borbulhando. O cheiro de alecrim do frango ainda preenchia o ar. E eu fui percebendo que o apartamento estava em silêncio de um jeito diferente do que eu conhecia. Não o silêncio de quando todo mundo estava quieto com medo de pisar em falso, mas o silêncio que vem depois que uma decisão foi tomada. Aquietado, assentado. Eu tinha 49 anos. Tinha 2 décadas de janta quentinha nas costas. E tinha um caderno azul na mão que cheirava a casa da minha mãe. Isso era suficiente para começar. Não saí naquela noite. Levei 3 semanas para conseguir sair. 3 semanas que foram as mais longas da minha vida. Não porque o Edivaldo estava sendo pior, mas porque eu estava acordada de um jeito que deixava tudo mais pesado. Quando você está anestesiada, você não sente a dor em cheio. Quando você acorda, a dor fica mais nítida antes de diminuir. Essas 3 semanas eu vivi dentro daquela casa como uma hóspede invisível. Servia as refeições. Cuidava dos filhos. Dormia na beirada da cama com o corpo inteiro alerta, o ouvido sintonizado em qualquer mudança de respiração, qualquer barulho de porta. Cada manhã eu acordava e fazia um cálculo rápido e inconsciente. Qual é o humor dele hoje? O que eu preciso ajustar? Esse cálculo eu fazia há anos. Só que antes eu não sabia que estava fazendo. Agora eu sabia. E saber tornava tudo mais exaustivo. Teenies. O primeiro colapso aconteceu numa terça-feira de manhã. Ele tinha saído para trabalhar. Os filhos tinham ido para a escola. A casa estava quieta.
O tipo de quieto que deveria ser descanso, mas não era. Eu sentei na cadeira da cozinha e não consegui me levantar. Não foi uma decisão. O corpo simplesmente não teve. Fiquei sentada ali, olhando pela janela de frente para o muro do vizinho, enquanto o sol foi subindo e o apartamento foi clareando, e os pássaros foram embora e o dia foi passando. Quase 2 horas. Não comi. Não tomei café. Tinha uma xícara de água fria na frente de mim que eu não toquei. As mãos estavam frias, os ombros pesados, o estômago com aquele peso específico que não é fome nem saciedade. É uma pedra que não deixa nada entrar e nada sair. Semanas antes disso, eu tinha começado a acordar às 3, às 4 da manhã, com o coração batendo rápido sem motivo. Ficava deitada no escuro, ouvindo a respiração do Edivaldo, calculando se ele estava dormindo de verdade ou se ia se virar. Ficava tão imóvel que meu próprio corpo doía. E de manhã eu me levantava com aquela névoa que cobre o pensamento quando você dormiu pouco tempo demais por dias demais. A Luísa perguntou uma vez por que eu estava com olheiras. Eu disse que estava com dificuldade para dormir. Ela assentiu, me abraçou de lado, voltou para o quarto. Ela tinha 16 anos e já sabia o suficiente para não perguntar mais. Quando os filhos chegaram da escola naquela tarde, eu estava lavando louça. Eles não sabiam que eu tinha ficado parada 2 horas. Eu sorri. Perguntei da aula. Aqueci o almoço que tinha sobrado. Aprendi a funcionar por fora, enquanto por dentro eu estava lutando só para respirar. O segundo colapso foi na fila do mercado. Estava comprando o supermercado da semana. Uma quinta-feira, final da manhã, o mercado meio vazio. Eu tinha a lista na mão. A atendente era uma mulher de uns 40 anos, cabelo preso com grampo, avental verde. Ela olhou para mim quando estava passando o segundo item e perguntou, com uma voz muito baixa: "A senhora está bem?" Eu não entendi de imediato por que ela estava perguntando. Só depois lembrei que o roxo no braço ainda estava aparecendo, que eu tinha colocado blusa de manga comprida, mas que tinha dobrado o punho sem perceber. "Estou. Obrigada", eu disse, automático. Ela assentiu. Não insistiu. Me passou o troco. Eu fui para o estacionamento. Coloquei as sacolas no porta-malas. Entrei no carro. E fiquei ali parada por 20 minutos sem conseguir arrancar. Os dedos no volante. O estacionamento movimentando ao redor. O motor frio. Não era tristeza. Era o peso de perceber que a primeira pessoa em muito tempo a perguntar se eu estava bem era uma desconhecida no caixa do mercado. Que ninguém dentro da minha casa perguntava isso. Que eu tinha ficado tanto tempo respondendo que estava bem sem ninguém perguntar, que a pergunta, quando veio, me fez ir ao chão. O terceiro colapso foi dentro da minha própria cabeça e foi o mais perigoso. Teve uma noite, uma quarta-feira, 2 da manhã, eu deitada no escuro com ele dormindo ao lado, em que eu fiquei pensando que talvez ele tivesse razão. Não sobre a violência. Mesmo naquele estado, eu sabia que a violência era errada, mas sobre a dependência, sobre a incapacidade. Eu tinha 49 anos. Nunca tinha trabalhado com carteira assinada fora de casa depois que o Cauã nasceu. Não tinha currículo atualizado. Não tinha referências profissionais. Não tinha diploma além do ensino médio. A cidade tinha muito desemprego entre jovens com muito mais qualificação do que eu. Quem ia me contratar? Para fazer o quê? Com 2 filhos dependendo de mim, onde eu ia morar? Com qual dinheiro? Por quanto tempo? Aquela noite eu fiquei dando voltas nessas perguntas como num labirinto sem saída. E o Edivaldo não precisou estar acordado para participar. A voz dele estava dentro da minha cabeça, repetindo as mesmas coisas que tinha dito por anos, e a minha voz estava do lado, concordando. Aquela era a coisa mais assustadora. Não ele. Eu, tendo internalizado ele. Teve uma tarde, dias depois, em que eu peguei o caderno de receitas da minha mãe, com a desculpa de procurar uma receita, e fiquei folheando as páginas sem ler nada, só olhando a letra dela.
aquela letra miúda e inclinada que eu conheço desde que aprendi a ler. Ela estava morta há 6 anos. E naquela tarde eu senti uma saudade tão física que doeu no peito do lado esquerdo, como pressão. Fiquei pensando no que ela teria dito. Minha mãe não era mulher de discurso, era mulher de ação. Se eu fosse até ela com tudo que eu estava vivendo, ela provavelmente teria ficado quieta por um momento e depois teria me dito para pegar as crianças e ir dormir na casa dela. Sem debate, sem análise, só, vem. Mas ela não estava mais aqui, e eu tinha que encontrar dentro de mim o que ela teria me dado. Descobri naquelas semanas que quando você passa tempo demais dentro de um peso, você esquece que existe gente que nunca teve esse peso, que é possível acordar de manhã sem calcular o humor de ninguém, que é possível jantar sem monitorar a expressão de outra pessoa enquanto ela come, que é possível rir de algo bobo sem primeiro verificar se o clima da sala permite riso. Eu tinha esquecido que existia essa vida, e o medo mais fundo que eu tinha não era de ficar sem dinheiro. Era de sair e descobrir que eu não sabia mais como ser eu fora daquele apartamento, que eu tinha me acostumado tanto com o tamanho pequeno que o tamanho real ia parecer grande demais. E então ele ligou. 2 dias depois, numa tarde, voz suave, do jeito que ficava nos períodos de acalmia, quando ele sabia que tinha passado dos limites e estava tentando recuar sem admitir. Disse que sabia que tinha exagerado, que estava com muita pressão no negócio, que não estava sendo justo com a família, que a gente podia fazer a terapia que eu sempre pedi, que os filhos precisavam dos pais juntos, que eu era a melhor coisa que tinha acontecido na vida dele. Eu segurei o telefone com as 2 mãos. A voz dele entrava pelo ouvido com aquela familiaridade de 23 anos. Eu conhecia cada inflexão daquela voz. Sabia quando era verdade, sabia quando era manobra. O problema era que, mesmo sabendo, aquela voz me puxava, porque era familiar. E familiar, mesmo quando é ruim, tem um peso que o desconhecido não tem. Por um momento, juro que por um momento, eu quase disse: tudo bem, eu entendo, vamos tentar. Mas aí eu lembrei do rosto do Cauã naquele domingo. Meu filho de 19 anos levantando da cadeira. E pensei, se eu ficar, ele vai crescer achando que isso é o que amor parece. A Luísa vai crescer achando que é normal ajustar sua voz ao humor de um homem. Não podia. Desliguei o telefone. Não disse nada. Só desliguei. Fiquei ali por 1 minuto inteiro, tremendo de cima a baixo, sem nenhuma grandiosidade nisso, sem heroísmo, só exausta e de pé. Minha irmã Gorete soube um tempo depois. Ela veio me visitar numa tarde, uma visita simples de irmã, dessas que marcam com antecedência para tomar café. E eu não consegui esconder mais. Não sei se foi o cansaço, se foi o alívio de ter alguém que me conhecia de verdade dentro daquele apartamento. Eu mostrei o braço. Ainda tinha marca. A Gorete ficou quieta por um tempo. Ela não gritou, não ficou histérica. Só ficou quieta, olhando para o braço, com aquela expressão de quem está se perguntando quanto tempo essa coisa já dura e se responsabilizando por não ter percebido antes. Depois disse: "Você precisa sair." "Eu sei", eu disse. "Então vem morar comigo. Tenho um quarto que está sobrando. Você fica lá com os filhos até se organizar." Eu olhei para ela. "Não tenho emprego. Não tenho dinheiro. Os meninos estão no meio do ano letivo." "Eu não sei como." "Marlene." Ela me interrompeu. A voz estava cansada, não brava. "Você está esperando ter tudo resolvido para sair. E enquanto espera, fica apanhando. Ninguém sai de uma situação assim com tudo resolvido. Sai com a coragem primeiro. O resto vem depois." Eu não concordei naquele dia. Ainda precisava de mais tempo. A Gorete ficou quieta demais por alguns dias, achando que eu estava escolhendo ficar. E essa incompreensão doeu de um jeito específico, porque mesmo com ela ao lado, eu me senti sozinha. Mas aquela frase ficou comigo. Ninguém sai com tudo resolvido. Sai com a coragem primeiro. Fui repetindo isso mentalmente como quem guarda um bilhete importante.
Num sábado de manhã cedo, com o céu ainda cinza lá fora e o apartamento em silêncio, eu peguei uma mochila grande que ficava no armário do corredor. Abri o zíper devagar. As mãos tremiam levemente. Não de medo, era adrenalina. O corpo sabendo antes da cabeça que alguma coisa estava mudando de vez. Comecei pelas roupas dos filhos. Não peguei tudo, o suficiente para uma semana. Algumas peças do Cauã, as calças da Luísa que ela gostava, os documentos que eu sabia onde estavam, certidão de nascimento dos dois, meu RG, a carteira de vacinação da Luísa que ficava numa pasta plástica na gaveta da cômoda, meu CPF, um comprovante de residência. Fui pegar minhas roupas depois. Abri o guarda-roupa, olhei para dentro por um segundo, peguei o básico. Fechei. Fui embora sem olhar de novo. Não havia muito mais. O que era meu de verdade naquele apartamento cabia numa mochila. E o caderno de receitas da minha mãe. Peguei ele do balcão da cozinha. Passei a mão na capa azul desbotada. O papel estava levemente úmido de vapor de anos de cozinha. Cheirava a pimenta do reino, a cominho, a coisas que a minha mãe fez e que eu refiz e que o tempo foi impregnando nas páginas. Coloquei no bolso externo da mochila, o único lugar que sobrou. Acordei o Cauã e a Luísa baixinho. Bati 2 vezes devagar na porta de cada um. Eles vieram pro corredor com cara de sono, cabelo bagunçado. Olharam para a mochila, olharam para mim. A gente vai passar um tempo na casa da tia Gorete, eu disse. Nenhum dos dois perguntou por quê. Isso foi a coisa mais triste e mais clara ao mesmo tempo. Eles não precisaram perguntar. Saímos de casa às 6h40 da manhã. Eu fechei a porta da rua com a chave. Depois deixei a chave na maçaneta por fora. Não olhei para trás. Não porque eu estava curada. Não porque eu estava bem. Não porque eu tinha um plano completo e um colchão financeiro e uma certeza de que ia dar certo, mas porque meu corpo simplesmente não aguentava mais ficar. Na casa da Gorete, eu dormi 12 horas seguidas na primeira noite. Quando acordei, era meio-dia. O sol entrava pela fresta da janela. Por um segundo eu não soube onde estava. Depois, lembrei. E senti. Não alegria, não alívio imediato. Senti aquela coisa estranha de quando você tira um peso que você carregou tanto tempo que o seu corpo esqueceu que ele estava lá. Aquela sensação de ausência de pressão, que é diferente de leveza. É só ausência. E a ausência já era tanto. Os filhos estavam na sala assistindo televisão. A Gorete tinha feito café. A vida continuava do lado de fora. 2 semanas depois, sentada na mesa da cozinha da Gorete, eu ouvi minha cunhada mencionar de passagem que uma lanchonete perto do centro estava procurando auxiliar de cozinha. Auxiliar de cozinha? Eu disse. Trabalho de segunda a sexta. Não sei o horário exato. A dona é uma mulher, parece gente boa. Ui. Fiquei quieta por um momento. Eu tinha 49 anos. Nunca tinha trabalhado de carteira assinada em cozinha profissional. Não tinha experiência formal, não tinha referências de emprego. A única cozinha que eu conhecia profundamente era a da minha casa, por 23 anos. Mas eu sabia cozinhar. Não como passatempo, como linguagem, como a coisa que eu fazia melhor no mundo. Fui no dia seguinte. De manhã, antes de levar os filhos para a escola. Fui de ônibus, mais demorado, mas eu não tinha carro. Cheguei na lanchonete, que era um lugar simples. Mesas de plástico, cardápio na parede, cheiro de fritura e café. Pedi para falar com a dona. A dona se chamava Vera. Uma mulher de uns 55 anos, cabelo curto acinzentado, avental manchado de farinha, óculos no meio do nariz. Ela me olhou e perguntou se eu tinha experiência. Eu respirei fundo. Experiência formal em restaurante não, eu disse, mas cozinhei para a família por 23 anos. Faço tudo do zero, da massa até o caldo. Aprendi com minha mãe que cozinhava para sustentar a casa. Sei fazer comida boa com o que tem disponível. Ela ficou me olhando por um momento. Aquele olhar que as pessoas experientes têm, que parece avaliando, mas na verdade está só confirmando o que já sentiu na primeira impressão.
Aparece amanhã às 7 da manhã, ela disse. Vou ver o que você sabe fazer. Voltei para casa da Gorete com as mãos ainda geladas de nervoso e o coração batendo mais rápido do que devia. No dia seguinte, às 7 da manhã, eu estava lá. Vera me colocou numa bancada com cebola, cenoura, frango, arroz e um punhado de temperos. Me disse que precisava de um caldo de frango e um arroz temperado para servir no almoço, sem receita escrita. Do meu jeito, eu cozinhei. Não pensei muito. Só fiz o que sabia fazer. A mão sabe, o nariz sabe, o olho sabe. Dourei a cebola devagar. Selei o frango. Dei tempo para o caldo ficar encorpado. Temperei o arroz com alho levemente tostado e finalizei com salsinha fresca. Vera provou os dois. Ficou quieta por um segundo. Você tem onde lavar roupa? Ela perguntou. Eu não entendi de imediato. Tenho. Então você começa segunda, 6:30 da manhã. Vou precisar que você venha com roupa que pode sujar. Saí da lanchonete na calçada de manhã cedo, o sol já batendo forte, e precisei parar por um segundo porque os joelhos foram ficando moles de um jeito que não era fraqueza. Era alívio chegando no corpo antes de chegar na cabeça. Antes de continuar, se essa história está te tocando, eu quero que você saiba que não está sozinha nesse lugar. O audiobook para mulheres que estão cansadas de ser fortes está no link da descrição. É uma experiência feita para ouvir à noite, um capítulo antes de dormir, 30 capítulos que vão te acompanhar de volta para você mesma. Para ouvir no silêncio do seu quarto, quando a casa está quieta e você finalmente tem um momento só seu. Ele está lá te esperando. Se preferir ler, o e-book também está disponível. Os dois estão no link aqui embaixo. E compartilha esse vídeo com uma amiga que precisa ouvir isso. Às vezes a gente passa a história certa para a pessoa certa na hora certa. Se ainda não é inscrita no canal, o botão está aqui. 2 meses depois, eu já sabia onde ficava cada panela, cada tempero, cada canto daquela cozinha. Aprendi os horários de pico. Aprendi que a Vera gostava de feijão temperado com bacon defumado, não com calabresa, coisa que ela nunca falou explicitamente, mas que eu percebi observando a expressão dela quando provava. Aprendi que o Samuel, o cozinheiro principal, tinha um método de dourar cebola que era diferente do meu, mas que produzia resultado igualmente bom por um caminho diferente. Isso me fascinou. Fiz perguntas. Ele respondeu sem arrogância, do jeito de quem gosta de ensinar porque gosta do ofício. 5 meses depois, a Vera me deu aumento e me disse que o caldo de feijão que eu fazia estava trazendo gente de bairro diferente. Essa frase ficou comigo por dias. Estava trazendo gente de bairro diferente. Por 23 anos, eu tinha cozinhado para uma pessoa que jogava o boletim do filho na mesa e dizia que o frango estava borrachudo. E agora, pessoas que eu nunca tinha visto na vida atravessavam o bairro pelo meu feijão. Não sei exatamente em que momento eu percebi que estava reconstruindo algo. Foi devagar. Foi em pedaços pequenos. A primeira semana em que eu paguei minha própria passagem de ônibus sem ter que pedir. O primeiro mês em que eu comprei meu próprio shampoo sem ter que justificar para ninguém. O primeiro dia em que eu fui ao mercado, coloquei o que eu quis no carrinho e paguei com o meu dinheiro. Meu. Ganho pelo meu trabalho, sem contar moeda nem checar se estava dentro do limite que alguém tinha estipulado que era suficiente. Cada uma dessas coisas pequenas tinha um peso que ninguém de fora conseguiria entender. Para quem nunca viveu controlada, parece bobagem. Claro que você pode comprar o shampoo que você quer. Mas para quem ficou anos pedindo permissão para tudo, cada gesto autônomo é uma prova nova de que você existe fora da sombra de outra pessoa. Que você tem vontade. Que a sua vontade importa. Eu precisava dessas provas. Eu colecionava elas. Uma vez, numa tarde de sábado, eu passei em frente a uma loja de roupas e entrei. Sem motivo específico, sem lista, sem precisar de nada. Só entrei porque quis. Fiquei meia hora olhando, provei 2 blusas. Comprei uma que eu gostei. Uma blusa cor de tijolo que o Edivaldo teria dito que era feia,
que chamava a atenção demais, que eu não tinha onde usar isso. Eu comprei a blusa. Saí com a sacola. Usei na semana seguinte para trabalhar. Essas coisas pequenas. Essas coisas enormes. 9 meses depois de ter começado na lanchonete, eu abri minha primeira conta bancária. Fui numa tarde de quarta-feira, depois do expediente. A moça do banco era jovem, devia ter 20 e poucos anos. Ela foi me explicando as opções com aquela paciência profissional de quem já explicou as mesmas coisas centenas de vezes. Eu ouvia e assinava onde ela mandava. Quando estava tudo pronto, ela me entregou um cartão provisório. Eu olhei para aquele cartão, com o meu nome. A conta no meu nome. Os dígitos do meu CPF registrados em algum sistema bancário como dona de uma conta. Eu tinha 49 anos e era a primeira vez, o primeiro extrato que eu imprimi, uma folha A4, pequena, com saldo modesto, eu dobrei, coloquei na bolsa e no final do dia tirei e olhei de novo antes de dormir. Não era muito, mas era meu. Era completamente, inegavelmente meu, sem pedir para ninguém, sem justificar para ninguém, sem esperar ninguém decidir se eu merecia. Bimei. Foi na cozinha da lanchonete da Vera que eu conheci o Samuel de verdade. Não no primeiro dia, no sentido que importa. No primeiro dia, ele era o cozinheiro principal que me mostrou onde ficavam as panelas e me avisou que a chama do fogão da esquerda puxava para um lado e eu precisava compensar. Competente, quieto, econômico nas palavras do jeito de quem aprendeu que silêncio às vezes é mais eloquente do que fala. Foi com o tempo que eu fui entendendo que ele era daquele tipo de pessoa que tem mais cuidado com o mundo do que mostra na superfície. Ele cozinhava com uma atenção que eu não via há muito tempo. Não era performance, era presença. O tipo que prova o molho 3 vezes antes de soltar o prato, que limpa a borda do prato antes de servir, que acha que o detalhe não é perfumaria, é respeito por quem vai comer. Bum! Me lembro do primeiro dia que ele ficou depois do expediente, porque eu estava testando uma variação de um caldo de abóbora. Ele ficou, provou, disse que precisava de mais gengibre, eu discordei, a gente ficou debatendo por 20 minutos sobre gengibre. Foi a conversa mais leve que eu tinha tido em muito tempo. Eu fui para casa naquela noite pensando que tinha esquecido como era isso. Falar sem ter que pesar cada palavra antes. A gente foi se conhecendo com calma. Com aquela calma que só acontece quando 2 pessoas não estão com pressa de nada, porque já viram demais para ter pressa de coisa nenhuma. Ele nunca me pressionou. Nunca perguntou mais do que eu queria contar. Quando eu contei, com o tempo e no meu ritmo, o que eu tinha vivido, não tudo, só o que coube naquele dia, ele ficou quieto por um momento. Não fez aquela cara de coitadinha que eu temia. Não ficou cheio de conselho. Só ficou quieto. E então disse: "Você é mais corajosa do que acha." 8 palavras. Simples, mas eram as palavras certas. Me lembro da primeira vez que ele pegou na minha mão. A gente estava saindo do expediente, tarde da noite, a rua fria, e ele colocou a mão na minha de um jeito que não era conquista, era companhia. Eu não fechei a mão. Fiquei quieta. E percebi que não estava com medo. Percebi que meu corpo não tinha mandado nenhum sinal de alerta. Esse foi o primeiro sinal de que aquilo era diferente. Não foi amor instantâneo. Não foi aquela coisa que os filmes mostram. Foi amizade primeiro, muito antes de ser outra coisa. Foi confiança, construída em conversas de fim de expediente, tomando café em pé na cozinha depois de fechar, trocando receitas, rindo de erro de preparo, falando de vida com aquela franqueza que só vem quando você está cansado o suficiente para parar de manter aparências. Com o tempo, entendi que o que eu sentia pelo Samuel não era gratidão, nem necessidade, nem aquele apego de quem ficou sozinha tempo demais. Era escolha. Era algo que eu estava escolhendo com olhos abertos, sem pressa, sem precisar. E foi o Samuel quem primeiro falou em restaurante. Numa noite depois do expediente, enquanto a gente limpava a cozinha, ele disse: "Você sabe que a gente podia fazer isso em escala maior, né? Você tem receitas que ficam na minha cabeça. Aquele frango com açafrão que você fez na confraternização. Todo mundo ficou falando uma semana. Eu disse que não tinha dinheiro para isso.
Ele disse que tinha guardado um pouco, que a gente podia começar pequeno. Um lugar simples, bairro bom, cardápio honesto. Fiquei olhando para ele com aquele pano de prato na mão. Você está me propondo abrir um restaurante? Estou propondo dividir um sonho com você, ele disse. O que você acha? O que eu achava levei meses para decidir. Não foi decisão impulsiva. Foi planejamento real, com planilha no caderno, com projeção de custo escrita à mão porque eu ainda estava aprendendo Excel com o Cauã nas noites de domingo. Com erro e refazer. Com briga entre a gente algumas vezes sobre detalhes que pareciam pequenos e não eram. O tamanho do espaço, o número de mesas, se o cardápio seria fixo ou rotativo. Consultamos o Cauã, que tinha 21 anos a essa altura e que ouviu o plano da mãe com aquela seriedade nova que os filhos adquirem quando percebem que a mãe é uma pessoa além de ser a mãe. Ele fez perguntas que me pegaram desprevenida. A margem de lucro por prato você já calculou? E você tem reserva de caixa para 3 meses sem movimento? Eu não sabia a segunda. Fui descobrir. A Vera nos deixou usar a cozinha da lanchonete nos sábados, depois que ela fechava, para testar receitas. A gente passava a tarde desenvolvendo o cardápio, testando, ajustando, descartando, refazendo. O caderno de receitas da minha mãe ficava aberto em cima do balcão, e eu ia consultando e adaptando. E o Samuel ia acrescentando técnica, onde a intuição não bastava. O cardápio nasceu ali, naquela cozinha pequena, com o cheiro de tempero impregnado nas paredes, com o barulho de colher na panela, com 2 adultos de 50 anos que estavam, de um jeito que eles mesmos não tinham palavras para descrever, construindo algo junto. Teve noite que a gente saiu dali às 11 da noite, depois de 5 horas testando pratos, com os pés doendo e o jaleco manchado. E eu me lembrei de outras noites, as de anos antes, em que eu ficava até tarde na cozinha de casa, refazendo um prato porque ele tinha reclamado, cansada de um cansaço que não rendia nada. O cansaço de agora era diferente. Era o cansaço que constrói. Era o tipo que você sente nos músculos e não no espírito. Abrimos o restaurante 18 meses depois que eu tinha saído de casa com uma mochila e o coração na garganta. O nome foi Ideia do Samuel. Ele disse que o lugar tinha que ter meu nome, que a história que estava por trás era o que dava sabor ao que a gente ia fazer. Eu disse que era exagero. Ele disse que não era. Discutimos, ele ganhou. Cozinha da Marlene. A inauguração foi uma quinta-feira à noite. A gente tinha divulgado só no boca a boca e num grupo de WhatsApp do bairro. Esperávamos umas 10, 12 mesas. Vieram 23. A Gorete estava lá, com o marido. Ela ficou na porta para ajudar a receber e 2 vezes eu a vi passando o dorso da mão nos olhos, fingindo que estava verificando se tinha poeira no letreiro. A Vera veio e ficou na mesa do fundo. Quando eu saí da cozinha para dar uma volta nos clientes no final da noite, ela se levantou, me abraçou e disse no meu ouvido: eu sabia. Só isso. O Cauã e a Luísa tinham ajudado na decoração nos dias antes. Plantas na janela, luzes quentes, o caderno da vovó emoldurado na parede da entrada. Naquela noite, o Cauã ficou na recepção com um sorriso que eu não conseguia olhar sem sentir o peito apertar do lado bom. A Luísa ficou na cozinha do lado, aprendendo cada detalhe do serviço. Eu soube, por um conhecido em comum, que o Edivaldo perdeu o negócio de material de construção 2 anos depois que eu saí. Dívidas acumuladas, gestão ruim. Não entrei nos detalhes. Não quis. Ele tentou me contatar uma vez, por mensagem de alguém. Eu não respondi. Não por raiva, por falta de interesse. Há uma diferença. A espera por reserva hoje é de 3 semanas. A crítica mais bonita que a gente recebeu foi de uma mulher que escreveu numa avaliação online. É o tipo de comida que faz você lembrar de casa no melhor sentido. Eu li isso na cozinha de manhã antes de o movimento começar. Mostrei para o Samuel. Ele leu, colocou o celular na bancada e voltou para o fogão sem dizer nada. Mas eu vi o canto do sorriso. O Cauã hoje trabalha lá nos fins de semana. Atendimento, ajuda na cozinha quando precisa.
entrega no início às vezes. Ele tem 21 anos e serve mesa com um sorriso que me enche de orgulho toda vez que eu vejo. O menino que levantou da cadeira naquele domingo para me defender, agora serve mesa num restaurante que a mãe construiu do zero. A Luísa está no 2º ano de gastronomia. Disse que quer trabalhar com a mãe quando se formar. Eu disse para ela que o restaurante dela vai ser melhor do que o meu, e eu espero de verdade que ela prove. Antes de ir, se essa história tocou em algo dentro de você, quero que saiba que o e-book para mulheres que estão cansadas de ser fortes foi escrito exatamente para esse lugar em que você pode estar agora. Não é autoajuda, não é receita, é um livro que senta do seu lado e fica. 30 capítulos. O link está na descrição. Se preferir ouvir, o audiobook também está lá, narrado para ser ouvido no silêncio da sua noite. Naquele dia em que eu percebi que estava bem, de verdade bem, não de mentira, eu estava picando couve na cozinha da Marlene. O meu restaurante. O rádio tocava um forró antigo baixinho. O Samuel mexia no fogo do lado. A Vera tinha passado mais cedo para tomar café e ficado meia hora conversando. O Cauã estava chegando daqui a pouco, e eu percebi que não tinha feito nenhum cálculo de humor naquela manhã. Tinha chegado, colocado o avental, dito bom dia e começado o trabalho. Sem medir o clima de ninguém, sem calibrar a voz, sem verificar se era seguro estar alegre. Mais tarde, naquela noite, depois que o restaurante fechou e o Samuel foi embora e eu fiquei para fazer o fechamento sozinha, porque eu aprendi a fazer o fechamento sozinha. Aprendi cada planilha, cada controle, cada detalhe da operação. Eu sentei na cadeira da cozinha. A mesma posição que eu tinha ficado paralisada numa manhã, 2 anos antes, na cozinha de um apartamento que não era meu, incapaz de me levantar. Agora eu estava sentada na cadeira da minha própria cozinha, com o caderno da minha mãe emoldurado lá fora, na entrada, esperando o próximo dia. Com o extrato do mês na mesa, no azul, do jeito que eu precisava que estivesse. Com os dedos cheirando a coentro e alho e o cansaço bom de quem trabalhou de verdade. Ele me disse por anos que sem ele eu não era nada. Hoje tenho um restaurante com mesa cheia toda sexta e sábado. Tenho 2 filhos que me olham com respeito. Não com aquele respeito de quem pisa em ovos, mas o respeito de quem viu a mãe tomar uma decisão difícil e não desistir. Tenho um homem ao meu lado que me trata com a mesma atenção que ele trata o detalhe de um prato, com cuidado, com precisão, com a convicção de que capricho é forma de amor. E tenho o caderno de receitas da minha mãe emoldurado na parede do restaurante, na entrada, perto do caixa. Capa azul desbotada, páginas manchadas, a letra dela miúda e inclinada. Quando a gente inaugurou, o Samuel me perguntou onde eu queria colocar. Eu disse, na parede da entrada, para que todo mundo que entrar passe por ele primeiro. Ele perguntou por quê. Eu disse, porque foi ele que eu peguei quando saí. Foi a primeira coisa que eu coloquei na mochila. Porque quando eu não sabia mais quem eu era, eu sabia que era filha dela. E ela me ensinou tudo o que eu precisava saber. Minha mãe dizia que receita é memória. Ela tinha razão. Mas eu acrescentaria uma coisa, agora que sei. Receita também é coragem. Naquela noite de fechamento, antes de sair, eu fiz o que passei a fazer sempre antes de apagar a última luz. Parei na porta da cozinha. Olhei para dentro. As bancadas limpas, as panelas no lugar, o fogão frio, o cheiro de alho ainda leve no ar. E respirei fundo. Não para me preparar para nada. Não para aguentar nada. Só para sentir. Só para estar lá, inteira, sem dividir aquele momento com nenhuma tensão, nenhum cálculo, nenhum medo. Apaguei a luz. Fechei a porta. E fui embora sabendo que amanhã eu ia voltar. Por escolha. Se você já esteve nesse lugar escuro, o do apartamento que não era seu, o do cálculo de humor antes do café da manhã, o da voz que dizia que você não ia conseguir, e você saiu,
Me conta nos comentários. Eu quero saber qual foi o primeiro passo que você deu. O menor, o mais improvável. Aquele que você mal acreditou que deu quando estava dando. Me conta aqui embaixo. Eu estou lendo.